Hoje nós viemos até a Avenida Cidade de Leiria para contar a história do Tribus Bar, um bar icônico da juventude alternativa de Maringá. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórico. Nessa área funcionou inicialmente o Ópera Bar, que mais tarde deu espaço para o Tribus Bar, que foi inaugurado em 5 de maio de 1996. Ele nasceu com 3 sócios, mas um deles certamente você conheceu, Antônio Batista de Souza Júnior, o popular e grande incentivador da música autoral independente de Maringá, Juninho. E foi ele o responsável por colocar o Tribus Bar na história da nossa cidade. O Tribus Bar funcionou em uma casa de madeira, meio que de improviso no início. Mas é bacana vir aqui nesse local onde ele funcionou naquela época, porque a gente ainda encontra alguns vestígios daquela estrutura inicial. Por exemplo, aqui ficava o murinho que cruzava toda a entrada do Tribus Bar e ele tinha um guarda-corpo com 2 lances de madeira. Bem na frente dessa árvore, que é daquele período, nós tínhamos a entrada do Tribus, onde geralmente era montada uma mesa para os primeiros atendimentos, a compra de ingresso. E quando você subia na escadinha, você dava de frente com a varanda. À sua esquerda, você tinha um balcão de atendimento do bar e à direita, um pequeno palco improvisado para as bandas independentes se apresentarem dentro do Tribus Bar. Mas nos anos iniciais do Tribus Bar, os shows não aconteciam só dentro da casinha de madeira, não. Eles aconteciam também na varanda, nas partes externas da casinha de madeira. E o que vocês vão ver agora é um show da banda de Londrina, The Cherry Bomb, que tocou exatamente nesse local que nós acabamos de falar em 1996. Eu vivi muito nesse bar, foi uma época intensa da minha vida e dos meus amigos. E existem muitas curiosidades que eu presenciei, como por exemplo, esse móvel do lado do Tribus, ele estava abandonado ali entre 2001, 2002, 2003. E o que acontecia? A galera não tinha grana para pagar pelo convite, o que eles faziam? Eles entravam por trás desse estabelecimento, no fundo, e pulava para dentro do Tribus. O Tribus tinha uma estrutura no fundo que era uma espécie de uma casinha, onde inclusive morou durante um tempo um monstrinho, um artista plástico e pintor. E a galera entrava no Tribus dessa maneira, sem pagar. Mas é importante a gente destacar que ali no final da década de 1990, existiam outros bares de rock na cidade de Maringá. Alguns que se assemelhavam ao Tribus eram o Mentor Bar, que ficava na Avenida Tiradentes, esquina com a Parigô de Souza, ou o Rasta Rock, que ficava na Avenida Paraná, quase na Avenida Tiradentes. Mas por que o Tribus Bar caiu no gosto popular? Há alguns indícios. Entre eles, o grande incentivo que o bar e o Juninho davam para as bandas de música autoral que pudessem se apresentar dentro do Tribus. Naquela época, assim como hoje, nós temos uma dificuldade muito grande para que as bandas autorais se apresentem. Era muito a questão do cover. E o Tribus abriu as portas para muitas bandas da cidade de Maringá e região.
também tem o lado de ser um bar popular no centro da cidade. Embora grandes shows passaram por aqui, nem sempre o ingresso era caro. Então as pessoas tinham condições de acessar os espetáculos que aconteciam dentro da casinha. Paralela a tudo isso, essa área virou um grande ponto de encontro da juventude alternativa de Maringá. A moçada vinha de bicicleta e aqui virava uma montanha de bicicletas que eram estacionadas. Depois de um tempo, nesse mesmo ponto, acabou sendo instalado um carrinho de cachorro-quente, o cachorrão, do Davi Lanches. Muitas bandas passaram por aqui. Além do estímulo para a cena independente autoral, o Juninho conseguiu viabilizar com produtores locais e regionais a circulação de turnês de grande referência. E eu fiz uma lista, inclusive com a ajuda do próprio Juninho. Por exemplo, Crisium, Autoramas, Rocket Rocket, Cordel do Fogo Encantado, Subterra, Napalm Death, o pessoal dos Paralamas, que hora ou outra passava por aqui, o Andreas Kisser, que passou por aqui, o batera do Cidade Negra, Seres Inteligíveis, Festim Circense, Pandora, o Sex Hansen, que era a banda do Juninho, o Rocket Queen, que foi uma banda que eu toquei na época, Holy Tree, Reitinho, Decisões, Street Bulldog, só para citar alguns que passaram aqui. E por isso eu acho que vale a pena essa referência ao Tribus Bar como um dos mais importantes para a história da música autoral da nossa cidade. Desligue a TV, preste atenção, a realidade é outra, chega de ilusão. E o Tribus era um local de encontros inesperados. Muitos músicos passavam por aqui. E em junho de 2001 eu me deparei com Pete Shelley aqui nesse espaço. Ele foi o vocalista do Buzzcocks, uma banda de punk rock de referência mundial. O Pete Shelley estava passando na cidade para conhecer a cena local, mas na verdade ele se apresentaria num dia depois em Londrina, junto com a The Cherry Bomb. Foi um encontro inesperado e que entrou para minha memória. A gente sabe é que quando o Tribus tinha aproximadamente 3 anos, o Juninho recebeu um pedido para que o bar fosse fechado. A sociedade mais tradicionalista aqui dessa região, mais conservadora, junto com alguns estabelecimentos comerciais, nada mais alegaram do que puro preconceito. Afinal, era um bar que tinha uma caveira na sua fachada, as paredes pintadas de preto, a juventude bebia na Avenida Cidade de Leiria, ouvia rock. Mas o Juninho não se deixou abalar. Ele entrou com um processo contra esse procedimento e conseguiu sobreviver 7 anos enfrentando a sociedade que pedia a retirada do Tribus Bar dessa região. Mas, infelizmente, em dezembro de 2005, a batalha foi perdida e o Tribus Bar fechou as portas, tendo sobrevivido apenas 9 anos aqui na Avenida Cidade de Leiria. Pés na cabeça, já não é humano, esqueceu as suas crenças. Desligue a TV, preste atenção, a realidade é outra, chega de ilusão. A amnésia cultural corrói o pobre ser uma crise social. Morremos sem saber da miséria dos mais pobres. Muitas pessoas e alguns pesquisadores alegam que a década de 1990 foi a mais promissora para a música autoral independente de Maringá. É evidente que os tempos mudaram e hoje nós temos ainda mais espaço para que as bandas se apresentem. Aliás, o Tribus não desistiu de sua história. Em 4 de maio de 2006, o Juninho reabriu as portas do Tribus Bar, mas não mais na Avenida Cidade de Leiria, dessa vez na Avenida Serra Azul, aonde a história continua. E você, tem alguma memória relacionada ao Tribus Bar? Deixa nos comentários aqui para a gente saber o que você vivenciou por aqui.
Se você gostou de mais esse vídeo do Maringá Histórica, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, que periodicamente traremos informações sobre a história de Maringá. Um abraço e até a próxima!